Agora, 9 horas, vamos seguir falando de política, vamos seguir falando do dia em Brasília, agitadíssimo, PEC do estouro, orçamento secreto sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos juntos agora conversar com o senador Omar Aziz, que tantas vezes conversou com a gente aqui como presidente da CPI da pandemia e agora chega aqui, além da condição de senador do Amazonas, como integrante do grupo de transição da área de Justiça e Segurança Pública do governo eleito. Tudo bem, senador? Bom receber o senhor de volta aqui. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia aos telespectadores da CNN. É sempre um prazer e uma obrigação estar dando satisfação sobre o nosso trabalho no Senado Federal, num momento de transição e no momento em que a gente tem uma perspectiva muito grande de melhoras para a população brasileira. Senador, a gente tem colhido aí dos seus colegas da transição de diversas áreas um cenário que parece de terra arrasada, né? Até porque não há contraponto. O governo eleito que está no cargo agora não oferece informações para fazer contraponto. Mas a educação diz que está faltando dinheiro, as universidades federais, institutos federais já estão sem dinheiro. Acabei de ler uma nota da Unifesp aqui, interrompendo o serviço também. Falta de remédio na farmácia popular, ou seja, dinheiro para a saúde. Enfim, para todo canto que se olhe, há um problema do ponto de vista do orçamento. Esse é o cenário que vocês encontram também na Justiça, na Segurança Pública, aí falando de Polícia Federal, PRF, outros órgãos importantes, senador? Rafael, você tira pelo orçamento do ano que vem. O que nós estamos vendo no orçamento desse ano para o ano que vem é que você não tem recursos. Os recursos são subdimensionados para todas as áreas, principalmente para a segurança pública, porque quando você fala em Ministério da Justiça, geralmente você está falando ali nas questões leis, tratamento de presidiários. Quando você fala para a atividade fim da segurança pública, que é a proteção do cidadão, a grande massa que está desprotegida, que não tem direito à segurança particular, que mora no bairro, que mora numa comunidade em que ele pede a Deus para sair e voltar para casa sem ser molestado, isso nós não temos absolutamente nada. Nem os fundos constitucionais, que era importante para que você faça a transversalidade dentro do governo e que você possa atuar de uma forma repressiva, preventiva e de ocupação de espaço. Hoje, os espaços nas cidades, eles estão hoje dominados por facções, milícias. Então, o Estado não está presente. Quando eu digo Estado, é governo federal, estadual e municipal. Se esses três não se juntarem para uma política de Estado de segurança pública, nós iremos fazer de conta que estamos fazendo segurança pública e não estaremos fazendo. Porque aí você tem uma gama enorme de jovens que, infelizmente, foram para o caminho das drogas, que a mãe e o pai não têm condições de fazer um tratamento. E nós temos que dar essa condição para essas pessoas poderem serem reinseridas na sociedade e serem úteis na sociedade. Rafael, é tipo você. Você tem uma programação na sua casa no que vem. Você junta o seu salário, da sua companheira, e diz, olha, a gente vai poder fazer isso, isso e isso ano que vem. Porque meu salário é esse, o teu salário é aquele, ou se tu tiver uma outra renda, você vai fazer. O orçamento é a mesma coisa, só que vai para o orçamento da saúde. Tem 19 bilhões apenas. Nós já chegamos a gastar num ano 200 bilhões na saúde. Você não tem R$1 para fazer casas populares, onde gera muito emprego e renda. Você não tem perspectiva de ganho real para o salário mínimo. Então, essa PEC, que uma hora é PEC da transição, outra hora é PEC do estouro, cada um coloca o nome, ela vem nessa necessidade que a gente tem que dar uma carta de confiança ao governo que vai se instalar a partir do dia 1º de janeiro, para que a gente possa discutir com a equipe econômica. Eu preferia hoje, Rafael, estar discutindo com o futuro ministro desse governo, ministro da Economia, para ele dizer para a gente, olha, vamos fazer isso, aquilo. Mas a história do presidente Lula, nos 8 anos que ele foi presidente, foi de superávit primário todos os anos, não houve esse déficit. Pelo contrário, nós conseguimos pagar o FMI, você lembra que o Brasil era devedor e o governo Lula quitou a dívida do FMI. Nós temos hoje um orçamento que chega, o PIB brasileiro
acima de 10 trilhões, né? Nós temos um PIB brasileiro, dos quais, se você pegar o orçamento hoje da União, dos 5 trilhões de orçamento, quase 70% é para pagar a dívida. E pouco investimento, pouca perspectiva de melhoria dos serviços de atividade fim para a população. Senador, só antes de chamar a Basília, eu queria ir para o Senado, levar o senhor ao Senado para perguntar sobre esse julgamento de hoje à tarde pelo Supremo Tribunal Federal do orçamento secreto, não é? O senhor avalia que esse é um assunto, embora o Supremo tenha sido provocado por partidos políticos, é assunto para o Supremo? O senhor acha que as emendas RP9 são, de fato, um problema que precisa ser solucionado? Qual é a avaliação do senhor a respeito da entrada do Supremo nesse assunto, senador? Você tem demandas, principalmente na pandemia. Você teve muitas demandas de prefeitos no Brasil afora. Eu tive essas demandas. É lógico que você encaminha essas demandas ao relator do orçamento, né? Nem tudo é possível ser feito, mas algumas coisas são feitas. Eu tenho certeza absoluta que haverá, a partir do ano que vem, uma comunicação muito mais republicana, democrática entre os poderes, coisa que não tem hoje, uma falta de respeito de ambas as partes em alguns pontos, que a gente precisa solucionar. Cada um tem o seu papel. O Executivo executa, o Senado legisla e o Judiciário, que é um poder também, ele faz o equilíbrio de todas as questões constitucionais. Então, veja bem, eu, pessoalmente, tem leis que nós aprovamos no Senado em que, monocraticamente, às vezes, a lei é extinta, ela é proibida de ser feita porque é monocrático. Essas coisas nós temos que discutir, eu não concordo com isso. Mas discutir a questão do se é o RP9, se é o orçamento secreto, qualquer tipo de orçamento, muito difícil os parlamentares abrirem mão de fazer as emendas. Eu, pessoalmente, faço essas emendas. Meu estado é um estado carente. Agora, nesse final de ano, todos os prefeitos do meu estado me procuraram em Brasília para que a gente pudesse ajudar os municípios na área de infraestrutura, na construção de unidades básicas de saúde, na construção de hospitais, na construção de escolas. O que aconteceu agora, nesse governo, está acontecendo, é que muita gente fica aí criticando, principalmente quem é da base desse atual governo. O FNDE, às vezes, liberou para uma escola que custava 1 milhão, 2 milhões de reais para construir, Rafael, 30 mil reais, só para poder licitar e dar início à obra. Essa obra foi iniciada e aí o construtor não recebeu, não foi repassado de maneira... e não tem orçamento para isso. Sim. E tem gente criticando a PEC da transição. Então, essas questões todas, nós temos que ver. Tem mais de 8 mil obras paradas, imagine, mais de 8 mil obras paradas no Brasil. Não tem um município que não tenha uma creche parada, uma escola com recurso do governo federal parado, um hospital parado. Isso é um prejuízo enorme para o orçamento público, para a população brasileira. Porque quando você inicia uma obra, que você paralisa essa obra, depois, quando você vai retomar, muitas vezes ela fica mais cara no início dessa obra. Quantas casas, quantos programas Minha Casa Minha Vida estão parados no Brasil afora? Aqui no meu estado, quando eu sobrevoo os municípios, geralmente você vê 50, 100 casas lá, ela só caixote, porque não foi concluída por falta de dinheiro. Então, essas questões todas, eu acho que nós podemos vincular esse orçamento a essas obras paralisadas, a serviços e custeio. Você sabe que o custeio muitas vezes é maior do que o custo de uma obra. Você faz um hospital por 100 milhões de reais, mas se você for ver o custeio dele por ano, ele é acima do valor da obra. Então, o custeio muitas vezes é maior do que a obra física que é feita e inaugurada. Senador, queria agradecer ao senhor pela entrevista. A gente já está caminhando para o fim aqui do Novo Dia e espero voltar a conversar com o senhor em breve. Bom dia de trabalho e até a próxima, hein? Obrigado, Rafael, e estou à disposição da CNN a hora que ela precisar para prestar os esclarecimentos necessários à população brasileira. Muito obrigado.